Isso aí, meus queridos, vamos lá então, primeira duvidazinha desta tarde. Questão da Unisp, Unifisp, 2003. Fala o seguinte: um rapaz montou um pequeno circuito utilizando 4 lâmpadas idênticas de dados nominais 5 watts, 12 volts. Duas baterias de 12 volts e pedaços de fio sem capa ou verniz. A resistência interna das baterias e dos fios de ligação são desprezíveis. Num descuido com o circuito ligado e as 4 lâmpadas acesas, o rapaz derrubou um pedaço de fio condutor sobre o circuito entre as lâmpadas indicadas com os números 3 e 4. Ele colocou aqui lâmpada 3 e aqui lâmpada 4. E o fio de ligação das baterias, conforme mostra a figura. Esse foi o fio que ele derrubou, ó. Tinha essa ligação aparentemente, e ele derrubou um pedaço de fio aqui, ó, desencapado. O rapaz observou a partir desse momento, o que o rapaz observou a partir desse momento foi, letra A, as 4 lâmpadas se apagarem devido ao curto-circuito provocado pelo fio. Olha, primeiro vamos pensar antes do fio ter sido derrubado ali. Essa lâmpada com essa lâmpada estão ligadas em série, porque toda a corrente que passa por uma passa pela outra, então as lâmpadas chamadas de 1 e 2 estão ligadas em série. Outra, né, gente, às vezes é justamente esse desenhozinho que atrapalha o aluno. Esse desenho ele poderia, de repente, estar mais didaticamente representado assim, ó. Esse seria a forma técnica de representar esse circuito. O cara colocou as lâmpadazinhas. Na verdade, as lâmpadazinhas são resistores R1, R2, R3 e R4. Então, essa lâmpada está em série com essa lâmpada está em série com essa, e essas séries de lâmpadas estão acopladas em paralelo e conectadas em 2 geradores que estão em série. E aí depois o cara foi lá e derrubou um fio que conectou isso com isso, né? Aí ele quer saber o que aconteceu depois disso. Depois dessa conexão. Essas lâmpadas continuam em série. Essas lâmpadas não estão mais em série. E também não estão em paralelo. Não estão em série nem em paralelo. Eu sei que essa lâmpada vai ficar sob uma certa tensão. Esta lâmpada vai ficar sob uma tensão também de 12 volts. Antes elas estavam sob uma tensão maior, né? Sem esse fio aqui, 12 volts mais 12 volts dava 24 volts. Tanto essas duas que estavam em série, quanto essas duas recebiam ao mesmo tempo 24 volts. Ou seja, se elas são iguais, né? 12 volts e 12 volts, essa aqui está recebendo. Essa também está com 12 e 12 volts. Então elas estavam conectadas corretamente, cada uma recebendo os 12 volts para a qual foi projetada. Quando eu conectei esse fio nesse aqui, essa aqui continua recebendo 12 volts, então vai continuar funcionando. Essa aqui também continua recebendo 12 volts. O que a gente tem que tomar cuidado é com as outras lâmpadas, né? Tá, mas aí diminuiu a potência, então. Porque antes ele recebia 24 horas e 12. Cuidado. Não? Não. Recebia 24 volts daqui até aqui. Mas cada uma recebia 12. Concorda comigo? A mesma coisa, tem 24 volts desse ponto para esse ponto. Como os resistores são iguais e a ligação em série é chamada divisora de tensão, fica 12 volts e 12 volts. Então aqui até aqui sem problema. Quando o guri derrubou o fio aqui, agora eu acabei separando. Em vez de eu ter colocado 24 volts daqui até aqui, direto, eu estou colocando 12 volts daqui até aqui, então ela vai continuar funcionando, porque ela está em paralelo com essa. E essa aqui também continua recebendo 12 volts. Certo? Sem problema algum.
Então não mudou a ligação dessas lâmpadas, por incrível que pareça. Né? Aliás, até alterou a ligação, elas não estão mais em série. Mas devido à maneira como aconteceu essa nova ligação do circuito, elas continuam recebendo 12 volts, sem problema algum. E tu vê, daqui para cá continua tendo 24 volts. Certo? Porque é 12 volts mais 12. Então essas duas vão continuar recebendo 12 volts cada uma. Porque daqui para cá tem 24, né? Certo? Então a sensação que eu tenho é que aquele fio conectado ali não alterou nada. Mas vamos dar uma olhada. Para que haja um curto-circuito, né? Eu tenho que pegar um resistor e conectar com um curto-circuito um polo e o outro dele, né? Eu não fui num polo e no outro e passei o curto-circuito ali, né? Eu fiz o curto-circuito dessa região para o meio das baterias, o que acabou não influenciando em nada, tá? Então vamos ver, agora vamos analisar as 4 possibilidades, que até agora eu só fiquei devaneando e tentando entender o que estava acontecendo. Letra A. As 4 lâmpadas se apagaram devido ao curto-circuito? Não, isso a gente viu que não, porque elas vão continuar recebendo 12, essas vão continuar recebendo ao todo 24, 12 e 12, aparentemente não muda nada. As lâmpadas 3 e 4 se apagarem sem qualquer alteração no brilho da 1 e da 2. Eu não vejo motivo para as lâmpadas 3 e 4 se apagarem, já que elas estão ligadas em paralelo cada uma com o seu gerador, que são geradores ideais. As lâmpadas 3 e 4 se apagarem e as lâmpadas 1 e 2 brilharem mais intensamente. Não vejo motivo nenhum para as lâmpadas 3 e 4 se apagarem. Letra D. As 4 lâmpadas permanecem acesas e as lâmpadas 3 e 4 brilharem mais. Eu não vejo por que as lâmpadas 3 e 4 brilharão mais, porque elas continuam recebendo individualmente 12 volts cada uma. Letra E. As 4 lâmpadas permanecem acesas sem qualquer alteração de seu brilho. Eu concordo com esse item, porque no final das contas a gente não viu nenhuma alteração importante acontecendo no circuito. O que mais foi legal nessa questão é o fato de ele ter feito uma ligação diferente, mantendo as características do circuito, né? O que para a grande imensa maioria do aluno que aprendeu sobre o curto-circuito vai achar que alguma coisa tem que mudar. E nesse caso não. Então é uma questão interessante, gostei muito da questão, parabéns. Fiquei um pouco inseguro na hora que comecei a resolver ela. E eu não tinha olhado as alternativas, né? Primeiro eu quis estudar o que estava acontecendo. Depois que eu me convenci de que não tinha alterado nada no circuito, né? Eu fui atrás dos itens e vi que tinha um que condizia com o que eu estava pensando. Mas eu fiquei bem cabreiro de fazer a questão. Não era das mais difíceis, mas ela era perigosinha. Quem dá mais? Vamos lá. Muito obrigado. Qual é o vestibular? UE. Rosalinda, foi de que ano, sabe? A galera acha aí pelo Deus Google. Um recipiente cujo volume é de 1000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius contém 980 centímetros cúbicos de um líquido à mesma temperatura. Então tu vê, tem um recipiente que o volume total dele é 1000 litros, volume do recipiente, 1000 litros não, 1000 centímetros cúbicos, 1 litro, a 0 graus Celsius. E ele está com 900 volume de líquido, 980 centímetros cúbicos nessa mesma temperatura. O conjunto é aquecido. E a partir de uma certa temperatura, o líquido começa a transbordar. Com certeza. Se o líquido dilata mais do que o recipiente, vai ter uma certa temperatura, que eu não sei qual é, em que vai começar o transbordamento. Sabe-se que o coeficiente de dilatação cúbica do recipiente vale o gama do recipiente. É 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. E o do líquido vale gama do líquido, coeficiente de dilatação volumétrico. 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Pode-se afirmar que a temperatura no início do transbordamento do líquido é aproximadamente, ele quer saber exatamente que temperatura é essa em que vai começar a transbordar. Show! Espera aí. Para que comece o transbordamento, o volume do líquido tem que se igualar ao volume do recipiente. Concorda comigo? Então, espera aí. Vamos pensar.
pensar direitinho. O líquido tem um certo volume e depois de aquecido vai sofrer uma dilatação, um ΔV. Na hora que o volume do líquido mais a sua dilatação se igualar ao volume do recipiente mais a sua dilatação, vai começar o transbordamento. Quando houver aquela igualdade entre volume de líquido e volume do recipiente, começará o transbordamento. Como é que o volume do líquido inicialmente era 980? Como é que se calcula uma dilatação volumétrica nesta vida? É o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. O ΔV do líquido vai ser o V0 do líquido, o gama do líquido e a variação de temperatura. O volume inicial do recipiente é 1000. E o ΔV do recipiente é o V0 do recipiente, o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Como esses caras estão juntos, né, eles vão variar junto de temperatura. Então o ΔT de um é exatamente igual ao ΔT do outro. Eu posso subtrair 980 em ambos os lados, né? Então vai ficar V0 do líquido, 980. Gama do líquido, 10 na menos 3, o 1 ali não fede nem cheira, vezes a variação de temperatura é igual. Como eu subtraí 980 em ambos os lados, sobrou 20. Mais V0 do recipiente era 1000. Dilatação volumétrica do recipiente, 2 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura eu quero descobrir. Agora acabou a física, né? Agora virou uma questão de matemática. Vamos detonar esta questão de matemática. 10 na menos 3, né? 0,98 vezes ΔT é igual a 20 mais 2000 vezes 10 na menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0,02 ΔT. Esse cara é gente fina, hein? Ou não? Não, nem tanto. Mais passa para o outro lado menos 0,98 ΔT menos 0,02 ΔT é igual a 20. 0,98 menos 0,02 dá 0,96 vezes ΔT é igual a 20. ΔT é igual a 20 dividido por 0,96. ΔT é igual as casas elimina a vírgula, né? Então ficaria 2000 dividido por 96. 200 dá 2. 12 foi 1, 18 mais 1, 19. Sobrou 8. Abaixa um 0, não é o suficiente. 0, para poder baixar mais um 0. E aí vai dar 8. Variação de temperatura, 20,8 aproximadamente. 20,8 graus Celsius. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial. A variação foi 20,8. A temperatura final eu quero saber. E a temperatura inicial era 0. Por isso que a temperatura a partir da qual começará o transbordamento deu 20,8 graus Celsius. Não tinha 20,8, né? Acho que tinha 21, né? Aproximadamente 21. Então, uma questão legal. Eu diria que o mais importante é o aluno conseguir entender essa frase inicial. O volume de líquido mais o quanto o líquido dilatar tem que se igualar ao volume do recipiente mais o quanto o recipiente se dilatar. Nesse momento começa o transbordamento. E aí depois foi só a substituição dos dados. Certo? Questão famosa essa aí, então. Prestem atenção nisso que eu escrevi, que foi isso que me permitiu resolver o problema. Na hora que eu enxerguei aquilo ali, o problema já estava praticamente morto. Boa pedida. Quem não mais? Fiquem à vontade.
vontade, meus queridos.